Leitura do capítulo 33 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproximam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Senhor Jesus, reunimos-nos mais uma vez em Teu nome, em nome de Deus, para os nossos estudos da doutrina espírita, visando melhor entendimento da questão do suicídio e suas consequências, da sua profilaxia e dos meios de reparação deste grande mal. Para tanto, Senhor, a Te rogamos, permitas aos bons Espíritos estarem conosco, a nos envolver em vibrações de paz, de harmonia, e a auxiliar-nos nas reflexões que realizaremos em alguns instantes. A Ti também rogamos, Mestre, que abençoes a todos os nossos irmãos de humanidade, acalmando dores e angústias, pacificando corações, inspirando a coragem, o bom ânimo, a esperança, a fé. Por fim, desejamos dizer-te da nossa imensa gratidão por ti.
o amor que já conseguimos sentir e que a Ti dedicamos. Por isso, bendizendo-te o nome e agradecendo-te profundamente, pedimos tua autorização para darmos início às atividades desta noite. Que assim seja. Vamos dar continuidade então ao estudo do capítulo O Reconhecimento. Então nós vimos o retorno de Jerônimo à colônia Maria de Nazaré, que ele foi encaminhado para o departamento de isolamento, só foi visto pelos colegas de quarto um ano depois. E também verificamos que antes de aquele grupo dos que restaram, eram 10, eles restaram, portanto, 9, porque Jerônimo foi para o departamento de isolamento. Antes de eles irem para a reunião que tinha sido organizada por Teócrito, e que Jerônimo também iria participar se não tivesse insistido naquela viagem, excursão à Terra, à costa da Terra, eles se submeteram a um tratamento magnético, portanto com passes, com aquela equipe de hindus. Eles entravam de 10 em 10, sentavam-se em coxins, né, em poltronas que estavam dispostas no semicírculo. À frente ficava, digamos, o diretor daquela atividade e mais outros colaboradores, fechando, digamos, de um lado atrás os colaboradores, de uma ponta a outra das poltronas, fazendo um semicírculo, e do outro lado à frente ficava aquele que estava dirigindo, coordenando aquela atividade, fechando, portanto, o círculo. E o que Camilo comenta a este respeito é que aqueles benfeitores e, sobretudo, o coordenador da atividade, eles exerciam um poder magnético e mental sobre todos aqueles pacientes. Era um poder irresistível, eles não tinham como resistir, não tinham nem mesmo como sair, se eles quisessem sair do coxim, da poltrona, do banquinho, eles não tinham como sair. E dizem então Camilo que eles sentiam nitidamente que o pensamento, sobretudo do coordenador da atividade, penetrava a mente deles. Eles se sentiam invadidos, digamos, na sua atividade mental e sentiam como se aquele benfeitor espiritual estivesse fazendo uma varredura, um scan das ocorrências, atividades mentais de cada um deles. Não apenas naquele momento, mas também de componentes que estavam no subconsciente e no inconsciente. E ele menciona que naquele momento havia um fenômeno bastante interessante, mas profundamente doloroso, porque na medida em que aquele benfeitor espiritual fazia este escaneamento, esta varredura dos eventos, das informações que estavam no sub e no inconsciente de cada um deles, elas vinham à tona. Então eles passavam aquilo que estava apagado temporariamente da memória deles, do consciente deles, aquilo que não estava disponível no consciente daqueles pacientes, portanto que estava no sub ou no inconsciente deles, vinha à tona e eles passavam a tomar ciência
né, analisar e visualizar todos aqueles eventos. Aquilo voltava como se fossem eventos do presente, do momento. Então eles passaram a tomar conhecimento, a reconhecer, daí o título do capítulo, o reconhecimento, reconhecer as próprias ações, os próprios pensamentos. E um outro detalhe que Camilo menciona é que, encerrado aquele procedimento, que foi a primeira etapa, digamos, do trabalho, aquilo que não era fundamental para que eles se recordassem, para que se mantivessem na recordação, portanto no consciente, novamente voltava às camadas da sua procedência, de onde tinham vindo, ou seja, ao subconsciente, ao inconsciente. Então, aquela memória já não ficava novamente disponível para eles, para não os atormentar. Era necessário o reconhecimento de determinadas informações e depois os benfeitores, sobretudo aquele central, fazia o trabalho de bloqueio novamente dessas memórias para que elas não perturbassem. Já tinham provocado o efeito que era importante naquele momento sobre aquelas consciências, e daí restavam no consciente deles apenas as informações que fossem fundamentais, essenciais para o trabalho de recuperação, para a terapêutica. Então veja como é complexo. Por isso também que nós devemos entender a precaução e a preocupação da doutrina espírita com relação à chamada terapia de existências passadas. Também chamada de terapia de vidas passadas, mas alguns especialistas realmente da área preferem dizer terapia de existências passadas porque consideram que a vida é una. A vida seria una, o que seriam múltiplas seriam as existências. Não é uma questão de terminologia, de ser mais preciso, digamos, na terminologia. De qualquer forma, há esta preocupação porque muitas pessoas consideram isso como uma caixa de Pandora, em que se abre e vai saindo coisas e está tudo bem. Não, não é assim, não está tudo bem. Primeiro que nós devemos sempre lembrar que esta é uma terapia válida, reconhecida pela própria ciência, portanto, deve ser executada por pessoas que estão devidamente treinadas para este mistério, esta tarefa. Então, pessoas que sejam psiquiatras, ou psicólogos, ou que tenham alguma outra formação na área, que além da formação normal, tenham também feito a especialização ou algum curso de especialização nesta terapia específica, porque é muito arriscado. E no Evangelho Segundo o Espiritismo nós encontramos um texto bastante interessante, Esquecimento do Passado, e Allan Kardec ali analisa as razões pelas quais a misericórdia de Deus, a lei divina, determina que as nossas memórias das outras existências, das outras reencarnações, para quase a totalidade da população da Terra, que é composta de espíritos ainda inferiores, como somos, portanto muito frágeis do ponto de vista psicológico, então essas informações ficam retidas no chamado inconsciente. Elas não foram apagadas, elas estão apenas veladas, bloqueadas neste grande galpão de informações que é o inconsciente. Às vezes elas espontaneamente vêm à tona, né, e nós às vezes podemos relembrar algumas informações ou ter impressões de outras existências, de outras reencarnações, mas de modo geral as informações ficam bloqueadas no nosso inconsciente para o nosso próprio bem. Não temos, na maioria das vezes, condições psicológicas, estrutura psicológica para suportar a nossa realidade, né, as informações do nosso passado. Seriam realmente atormentadoras essas informações. Então, por esta razão, Kardec explica com mais detalhes, com maior profundidade no texto Esquecimento do Passado, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, essa obra básica da doutrina espírita. Então, a nossa ressalva aqui,
o nosso destaque é exatamente para que, em se reconhecendo que existe realmente a reencarnação, nós já vivemos muitas vezes, e já tivemos muitas encarnações, os indivíduos não queiram, de forma leviana, ou seja, irresponsável, vasculhar esses arquivos do nosso inconsciente. Os próprios especialistas nas áreas já mencionadas dizem que é um recurso que eles utilizam, terapêutico, como última opção. Quando as outras terapias já não funcionaram, não deram resultado, eles podem então fazer uso desta terapia, porque sempre é um grande risco. O que vamos encontrar nesses arquivos do nosso passado? Que informações? Teremos estrutura psicológica para isso ou não? Então a gente verifica que aquele coordenador da atividade, aquele hindu, fez o escaneamento, a varredura, vieram à tona ao consciente aquelas informações do passado. Eles sofreram muito porque quando vem à tona essa informação do passado, o indivíduo revive aquele evento da própria vida, aquela situação, como se estivesse passando, então, realmente, naquele exato momento, aquela situação. Isso pode ser muito perturbador e doloroso, de modo que aquele benfeitor fez todo esse processo e depois, conseguido o objetivo almejado, e novamente fez com que aquelas informações que já não eram necessárias, mas que só trariam sofrimento e perturbações para aqueles espíritos ainda traumatizados, aquelas informações retornassem para o inconsciente, ao subconsciente. Então isso é muito importante para ver que não é simples esse processo e que pode gerar consequências muito perturbadoras, desastrosas, se feita esta terapia denominada de a terapia de regressão de memória, de existências passadas, de vidas passadas, se não for feita por uma pessoa altamente gabaritada nesta terapia, neste assunto. Então, é de se tomar muito cuidado, porque aqui é muito mais difícil na Terra, né, para nós encarnados, conseguirmos este recurso, realizar este efeito que o benfeitor conseguiu realizar. Trazer as informações à tona é mais fácil. Devolvê-las para o inconsciente é mais difícil. Então, é necessário que tomemos muito cuidado. Eles detêm uma condição técnica, habilidades que ainda na Terra não temos. A maioria das pessoas, pelo menos, não tem. Talvez missionários encarnados tenham. Então, tomemos bastante cuidado. Aqui, então, a gente só vai ler um trechinho. Aqui já no final. Uma outra coisa também, só para a gente recordar, é que eles passaram, o Camilo também menciona, que eles passaram por determinadas experiências também emocionais, psicológicas, neste processo. E que tem a ver com aquilo que Kardec fala no Código Penal da Vida Futura, da obra O Céu e o Inferno, a quarta obra básica da doutrina espírita, da codificação espírita, quando diz como nós realizamos, como é feito, quais etapas são necessárias, ou elementos são necessários para a nossa redenção, a nossa regeneração. Uma vez que nós tivemos um pensamento ou negativo, ou agimos mal em desacordo com a lei divina, ou o pensamento ou a ação efetiva, nós geramos um desequilíbrio em nós mesmos. Nós agimos assim por causa das nossas imperfeições. Então Kardec diz, se nós geramos um desequilíbrio em nós mesmos, agora nós precisamos realizar a terapêutica para conseguirmos nos reabilitar novamente perante a lei divina, ou seja, a lei de equilíbrio, nos reequilibrarmos, nos regenerarmos.
E este processo envolve basicamente 3 etapas. A primeira etapa é o arrependimento. Eu preciso ter a consciência de que eu cometi um erro. Preciso reflexionar em torno daquilo. O arrependimento. Depois, não basta apenas se arrepender. Ah, me arrependi. Ótimo, deu o primeiro passo. Vamos para o próximo. Aquela ação ou aquele pensamento gerou um desequilíbrio. Esse desequilíbrio está na pessoa, na alma, no espírito. É necessário eliminar esse desequilíbrio. Daí o processo de expiação. Lançar para fora o desequilíbrio. Mas devemos recordar que uma vez que tivermos um pensamento de acordo com a lei de Deus e uma ação de acordo com a lei de Deus, geramos não apenas desequilíbrio para nós mesmos, como também geramos perturbações no ambiente e provavelmente na vida de outras pessoas. Nem sempre, mas quase sempre geramos perturbações na vida de outras pessoas. Então é necessário reparar o mal gerado ou ocasionado à vida de outras pessoas, ou de uma maneira geral, mesmo que não seja especificamente de fulano ou beltrano, mas a nossa ação gerou um desequilíbrio geral na harmonia universal. Então, se for específica o desequilíbrio que geramos em alguém, então nós temos o dever de reparar o mal que provocamos em alguém ou a alguém. Se for um prejuízo coletivo de ordem mais geral, Kardec até menciona, se tínhamos de realizar uma tarefa para auxiliar no progresso, de alguma forma, e não realizamos, houve um prejuízo para o progresso. Porque aquela nossa cota de participação na tarefa do progresso ficou sem ser realizada. Então precisamos reparar isso também. Uma reencarnação em que realizaremos aquela nossa cota, aquela participação nossa na tarefa do progresso da humanidade. Então são essas etapas. E essas etapas têm características próprias. A primeira etapa, o arrependimento não é simplesmente, eu errei, me arrependi. O arrependimento se manifesta com certas características muito próprias. Há uma dor moral, há uma sensação de fracasso. Isso realmente significa que a alma entendeu verdadeiramente que ela se equivocou. Porque o arrependimento é o que vai, segundo Kardec, já no texto referido ao Código Penal da Vida Futura, abrir as portas ou abrir caminho para as outras etapas, a expiação e a reparação. Sem que o indivíduo tenha o arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro, ele não tem a coragem necessária, o empenho necessário, a força necessária, a perseverança necessária, a renúncia necessária para a expiação. Porque a expiação normalmente é um processo doloroso. E a reparação também exige de nós bastante, sobretudo se for uma reparação específica a alguém. Vai exigir a nossa renúncia, a renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Então, para que seja aberto o caminho para as próximas etapas de expiação e de reparação, o arrependimento tem de ser legítimo. E daí a gente vê alguns elementos desse arrependimento. Por exemplo, no Evangelho, verificamos que há o registro de como se sentiu Pedro depois que ele caiu em si quando negou Jesus por 3 vezes. Chorou amargamente. Aí está um advérbio de intensificação da ação do choro. Chorou, mas não foi um choro qualquer. Foi um choro intenso, com um peso muito grande, de grande amargor, de grande sofrimento. André Luiz diz que ele só conseguiu ser resgatado quando apareceu ali o ministro Clarencio para ele, quando ele se ajoelha, cai de joelhos, e ele disse que uma chuva de lágrimas banhou-lhe a face. Ali uma dor profunda, intensa da alma. Ali o orgulho foi vencido, pelo menos parcialmente. Então aqui a gente vê alguns elementos. Quando
começam a ser realizados os processos, digamos, de scan, né, da varredura do inconsciente deles, e aquilo tudo começa a vir à tona. Né? E o que é interessante também nós lembrarmos é que uma colocação dele, eles tinham consciência já que estavam diante de autoridades morais, espirituais, espíritos muito nobres, verdadeiramente nobres, de caráter diamantino. E daí quando eles começam, né, a ter as imagens daquelas informações do inconsciente deles, e eles sabem que aqueles espíritos tão nobres estão acompanhando tudo, há uma dor muito maior, porque a gente quer se esconder no homem. E ele diz assim, a vergonha, o primeiro elemento, a vergonha. O segundo elemento que ele destaca, o remorso. O terceiro elemento, a deprimente amargura. Vergonha, remorso, deprimente amargura. Aí está o arrependimento. Elementos do arrependimento de que Kardec fala em um Código Penal da Vida Futura. Me arrependi. Já chorou amargamente? Envergonhou-se profundamente? Querendo fugir e não ter como fugir? Querendo se esconder de todo mundo e não ter como se esconder? Teve uma amargura tão grande? Está sentindo a dor, a labareda do remorso? Ainda não. Então continue, que mais um pouco talvez chegue ao arrependimento. Por enquanto não. Por enquanto a pessoa fala assim, me arrependi. É um mecanismo psicológico para assim, eu vou tentar aqui enganar um pouquinho a minha consciência, daí a gente fica tranquilo e segue a vida do jeito que está, que tá bom. Agora não sei. Não me convenceu esse arrependimento não. Tenta de novo. Por enquanto não me convenceu. Então vai continuar sofrendo até me convencer. Bom, dessa primeira etapa, tem alguma informação, algum detalhe que vocês gostariam de destacar? Um outro detalhe também aqui no final dessa primeira etapa que ele menciona é, depois deste processo, em que as informações desnecessárias vão voltando por ação daquele benfeitor ao inconsciente, ele aplica outro tipo de passe na sequência, né? Ele direciona, porque ele estava direcionando o magnetismo para um determinado efeito. Agora, lembrando que eles têm esse domínio dos fluidos do magnetismo, nós não temos ainda. Não temos esse conhecimento, nem a técnica, nem a condição moral, energética para realizar esse trabalho. Então ele diz assim que na sequência, além de lançar novamente as informações desnecessárias para o inconsciente deles, ele passou a magnetizar para trabalhar as impressões que ainda eles traziam de fome, de sede, do frio por causa dos efeitos, né, da correspondência dos efeitos dos fluidos ainda que vinculavam o corpo físico ao perispírito, né, o fluido vital ainda não estava completamente eliminados, o fluido vital daqueles perispíritos. Então eles traziam ainda o grande frio, né, que resulta, diz assim, num suicida, esse grande frio resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, por causa ainda dos resquícios de fluido vital no perispírito. Atenuar também os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes. E ele diz até, impondo-nos humilhações singulares por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Daí falou sobre a educação mental e lembramos que eles também fizeram um outro treinamento com eles. Nessa educação mental,
Isso é muito importante também, este exercício, realizarmos essa educação mental. E lembramos que há, não apenas no movimento espírita, mas até mesmo por utilizar este recurso por alguns psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, as denominadas visualizações terapêuticas. Nós lembramos que, por exemplo, Divaldo Franco, certa vez, solicitou à benfeitora espiritual Joana de Ângeles que se ela poderia sugerir, digamos, alguma técnica, algum texto que pudesse ser utilizado para um exercício de visualização terapêutica. Lembramos que não é uma terapia necessariamente espírita. Não está em desacordo com o espiritismo, porque a gente acaba de ver isso daqui na obra Memórias de um Suicida. Mas é uma terapêutica que pode ser utilizada, inclusive, dentro dos consultórios de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, enfim. Visualizações terapêuticas, dar sugestões à mente para que o inconsciente registre. Passando essas informações pelo consciente, elas atinjam também o inconsciente. Estas informações que estão no inconsciente ou no subconsciente e realizem ali determinadas modificações, reprogramações, visualizações terapêuticas. É algo que eles fizeram aqui com os pacientes, porque os reflexos do ato suicida de cada um, por enforcamento, por tiro no crânio, por afogamento, por envenenamento, o corte, né, nos punhos, enfim, se jogar diante de carros, de trens. Cada um desses tipos de suicídio, nós já vimos, gerava e gera reflexos, condicionamentos nos suicidas. São reflexos automáticos, cacoetes, né? Aquele que se suicida por enforcamento tem os cacoetes do sufocamento, e que às vezes em reencarnações seguintes podem se manifestar também. Há pessoas que têm determinados cacoetes que não conseguem, têm dificuldades de controlar aqueles cacoetes, e às vezes são como que esgares, como se estivessem sendo asfixiados, sufocados no pescoço. É possível que tenham reflexos ainda de um anterior suicídio por enforcamento. Então, Camilo menciona neste trecho que havia realmente, todos eles tinham esses reflexos, esses condicionamentos, que vinham do subconsciente, esses impulsos, né, do subconsciente ou do inconsciente, e quando eles viam, eles já tinham manifestado aqueles esgares, aqueles reflexos no corpo perispiritual. Então houve, digamos, esse processo hipnótico, ou mesmo poderíamos também dizer de alguma forma de visualização terapêutica, de informação, de reprogramação das informações do inconsciente, como se queira chamar ou como se queira explicar, em que aqueles benfeitores repetiam com firmeza, ainda penetrados, digamos, a sua mente penetrada na mente daqueles pacientes, que toda vez que eles sentissem o início do reflexo, ou seja, do cacoete, que imediatamente fosse repetido na mente deles que eles eram espíritos imortais e que aqueles reflexos, que aqueles cacoetes eram, na verdade, efeitos ou reflexos do que havia ocorrido com o corpo físico, não com o corpo espiritual ou perispírito, com o corpo físico. E se eles eram agora espíritos imortais, que não tinham mais o corpo físico, apenas o corpo espiritual, não havia razão para que aqueles cacoetes permanecessem, aqueles reflexos permanecessem. Então, toda vez que eles percebessem
começasse, né, fosse ter o cacoete, imediatamente aquela mensagem se repetiria automaticamente na mente deles. E daí eles já teriam na consciência, não, eu sou um espírito mortal, não tenho mais necessidade disso, e controlariam o reflexo, inibiriam o reflexo para que ele não desse continuidade. Então isso foi uma mensagem, digamos, gravada pela ação mental daqueles benfeitores no inconsciente daqueles indivíduos pacientes. Então toda vez que houvesse, e a mensagem estava relacionada aos cacoetes, toda vez que houvesse esse mecanismo de reflexo, dando início, portanto, ao cacoete, imediatamente aquilo seria um gatilho para disparar a mensagem gravada no inconsciente. Então viria o reflexo e ao mesmo tempo seria disparada a mensagem no inconsciente. Eu sou um espírito mortal, não tenho mais um corpo físico, não tenho mais necessidade do cacoete. Então eles tomavam consciência daquilo e controlavam a manifestação daquele reflexo. Vejamos que isso nós podemos utilizar de certa forma. Nós temos reflexos, nós temos comportamentos, a gente pode dar comandos para o nosso inconsciente, já que muitos desses acontecimentos na nossa vida atual são reflexos provenientes do nosso inconsciente, ou seja, de informações que são de outras encarnações. A gente não sabe que informações são essas, mas a gente percebe os efeitos nessa encarnação. Vamos dar um exemplo bem genérico, bem simples, mas que talvez ajude-nos. A pessoa tem claustrofobia. Fez uma análise desta vida, dessa existência física, não encontrou nenhum trauma que pudesse ter desencadeado aquela claustrofobia. É bem provável, lembrando justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, textos que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo, se não encontramos uma razão lógica, né, uma razão para alguma situação do que vivemos no presente, é porque esta razão, esta causa está em alguma existência anterior, em alguma outra reencarnação. Não temos acesso, normalmente, a essas informações. Não é necessário que tenhamos acesso a essas informações. Basta que nós façamos uma simples reflexão lógica. Se eu não encontrei nenhuma causa lógica nesta reencarnação, é porque certamente está em alguma outra reencarnação. Passei por alguma experiência traumática no passado, em outra reencarnação, e os reflexos dessa experiência traumática permanecem no presente. Então eu posso dizer para o meu inconsciente, porque o trauma daquela experiência negativa está lá, a informação está lá, só está velada. Eu posso dizer para o meu inconsciente, seja lá o que for que aconteceu no passado, é do passado. Esta é uma nova reencarnação. E está tudo bem nesta reencarnação. Não tem nenhuma razão, nenhum sentido eu ter, digamos, essa claustrofobia. É uma nova reencarnação. A experiência do passado traumática não necessariamente vai se repetir. Ninguém vai me prender em lugar nenhum. Eu não vou ficar preso em lugar nenhum, num lugar pequeno, enfim. Não há nenhuma lógica, nenhum sentido eu ter ainda este medo, este conflito. Vai repetindo para o inconsciente. O inconsciente vai registrando e vai diluindo aquele trauma. Daí desaparece. É evidente que isso necessita de uma disciplina nesta autoterapia. Se a pessoa tiver condições de buscar uma ajuda terapêutica especializada, muito melhor. Porque daí nós temos um profissional que lida exatamente com isso diariamente e sabe muito melhor como realizar. Mas se não tivermos condições, isso é um tipo de autoterapia que nós podemos realizar. Não é difícil, mas é necessário que nós tenhamos disciplina, não é simplesmente dizer uma vez, o inconsciente, não tem nada a ver isso, vamos parar com isso e acabou. É um passo de mágica. Não. Tudo é processo. É um processo terapêutico. Se é muito intenso o trauma, é claro que isso vai demandar um esforço maior, uma disciplina maior, uma perseverança maior de nossa parte para diluir este trauma.
Mas são informações bastante interessantes que o livro nos traz. Ele diz assim: lembrai-vos de que já não sois homens, ao afastar-vos daqui não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Depois, ele dizia que também, que a partir dali, realmente, eles passaram, toda vez que eles iam ter o cacoete, o reflexo, eles se davam conta, porque voltava aquela mensagem gravada no inconsciente, e eles interrompiam aquele processo do cacoete. E o que mais? Eles começavam a rir. E que isso também era terapêutico para eles. Porque eles passaram, antes eles faziam automaticamente. Agora, um via o cacoete do outro, mas ele se dava conta do próprio cacoete. Agora eles não apenas viam do outro, mas também sabiam que eles tinham os cacoetes, eles tinham consciência disso, tinham se conscientizado disso, percebiam esses cacoetes e conseguiam interromper o reflexo. Então eles passaram a dar risada, a rir da própria situação. E um rindo da própria situação, o outro rindo da própria situação, o problema se tornou mais leve. É sempre como é a forma como nós enfrentamos ou encaramos o problema. Nós podemos torná-lo mais pesado ou mais leve. Além disso, ele diz, com isso ninguém se cobrava mais, ninguém denegria a imagem do outro. Todo mundo já estava consciente, reconhecia que também tinha aqueles problemas. Porque antes enxergavam só no outro. Agora reconheciam que tinham o mesmo problema. Então já ninguém mais julgava o próximo ali. Então eles todos ficaram mais tranquilos. Porque sabiam também que não estariam num ambiente de julgamento. Porque na Terra nós sofremos muito, demasiadamente, na razão deste nosso medo dos julgamentos alheios. Isso nos gera transtornos, problemas, sofrimentos, angústias. Então é bem interessante este ponto também que ele destacava. E mais, ele destaca o seguinte, que era a recomendação, era a norma que eles não cultivassem as tristezas. Né? Ele diz assim, riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital eram proibidas as rábicas, né, os espasmos, os delírios de convulsões do vale sinistro. E chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado era destampar a concórdia das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. Isso é mais uma informação nossa para nós combatermos os nossos vícios de queixa. Nós temos uma tendência em permanecermos na tristeza. É muito mais fácil nós nos agarrarmos à tristeza, ao lado negativo, do que ao lado positivo, ao lado da alegria, ao lado da esperança, ao lado da fé. Tanto assim que quando nós estamos com alguma dificuldade, alguém diz assim, fica tranquilo, logo logo isso vai ser resolvido. Resolvido como? Não, vai surgir alguma situação que vai ser resolvido. Tudo se resolve na vida. E nós nos magoamos, acusamos a pessoa de não nos compreender. Você não me compreende. Não, eu compreendo, você está com uma dificuldade, você está sofrendo, é natural, mas a pessoa tenta infundir bom ânimo, coragem, alento, mas a pessoa resiste a isso. Não aceita esta ajuda. Ela se agarra ao sofrimento. E é comum, segundo os próprios terapeutas psicólogos, que os pacientes, quando estes especialistas apresentam uma proposta de possível saída daquele sofrimento, daquele problema, os pacientes se revoltem e tentem destruir, digamos, aquela porta de saída do problema para continuarem no problema. Porque é uma forma de manipular os outros. Como eu tenho um problema, eu sou um coitado, eu sofro. E daí como eu sofro, como eu sou coitado, como tudo na minha vida dá errado,
eu consigo colocar a culpa nos outros, eu consigo explorar os outros, eu consigo despertar compaixão, eu consigo despertar dó, as pessoas se sentem culpadas porque eu estou sofrendo muito, e daí eu consigo manipular as pessoas. O nosso processo psicológico é bem difícil, bem complexo. Então, aqui está uma terapêutica, notemos. A gente pode começar a aplicar isso dentro de casa. Não permitirmos que as nossas tristezas, as nossas lamentações durem por muito tempo. É um exercício que podemos fazer. É por isso que lá na colônia havia essa norma de a pessoa não poder ficar repetindo queixas, não se fixar nas coisas negativas, não podia ficar chorando. Assim, nossa, mas que desumano. Não, isso daí é terapêutico, porque até mesmo às vezes no atendimento fraterno é necessário que o atendente, com técnica, com compaixão, com cuidado, interrompa a fala do indivíduo, porque ele destrambelha, ele começa a falar da queixa, ele começa com uma queixa, depois ele não consegue mais parar a queixa, ou ele fala de múltiplas queixas, uma atrás da outra, vai emendando, daí não se dá para entender exatamente o que está acontecendo na vida dele, porque são só queixas, só tragédias, ou ele fica numa repetição da mesma queixa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, e porque fulano isso, daí você acha que terminou a história, ele volta, ele rebobina a fita e começa a contar tudo de novo, e fica naquela queixa. Então é necessário cortar, porque isso já é um problema, é patológico. Você tem que cortar, não, já entendi, e daí começar a infundir ideias positivas. Então tudo isso é tratamento psicológico, é psicologia que eles utilizavam no tratamento àqueles pacientes. Porque eles já chegaram ao suicídio em razão dos desequilíbrios psicológicos, da fraqueza da alma. Então é necessário fortalecer a alma e essas estruturas psicológicas. Digamos, desarmar as estruturas psicológicas ruins, negativas, danosas, e armar os esquemas ou as estruturas psicológicas positivas. Isso é um trabalho difícil, mas é isso que deve ser feito. E a gente pode aproveitar, antes de chegarmos a um estágio muito problemático, nós começarmos a fazer o autoconhecimento para identificar essas estruturas psicológicas perturbadoras. E para esta tarefa ajuda bastante ler, não apenas ler, mas estudar a série psicológica de Joana de Ângeles, porque ela toma como base as informações da ciência, a ciência oficial, estes ramos que já mencionamos, psicologia, psiquiatria, psicanálise, e também faz a ponte dessas informações com a ciência espírita, com o Evangelho de Jesus, e nos apresenta de uma forma mais simples, embora muitas pessoas ainda achem que seja difícil algumas das obras de Joana de Ângeles, mas se nós compararmos com os tratados de psicologia, é muito mais simples do que ler diretamente aqueles estudiosos. Os clássicos, digamos, da psicologia, as explicações que eles dão são muito mais técnicas, complexas, difíceis. Ela simplifica dentro daquilo que é possível simplificar, sem perder, sem perder a própria estrutura, sem desvirtuar. Então ajuda bastante estudar as obras de Joana de Ângeles, porque ela vai nos ajudando exatamente no processo que foi esclarecido por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o meio prático e eficaz, mais prático e eficaz de o homem, o ser humano, já se melhorar nesta existência mesmo e garantir para si uma posição no mundo espiritual melhor, uma posição futura melhor. Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Kardec disse: a gente conhece essa máxima, foi quem popularizou essa máxima foi Sócrates, porque ele leu lá em uma das paredes do templo de Apolo do Santuário de Delfos, na Grécia, e passou a utilizar. O difícil para nós é saber como realizar isso. Conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Quem daí dá a orientação, a explicação de como poderia ser feito este trabalho de autoconhecimento é Santo Agostinho. Fazer como eu, que todas as noites, antes de me deitar,
revisava tudo que tinha ocorrido no meu dia, verificava se eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance de bom, se eu tinha cometido alguma ação negativa, tinha tido algum pensamento negativo, se alguém teria algo a dizer em meu desfavor, de algo que eu tivesse talvez feito, não tivesse percebido, mas prejudiquei alguém, magoei alguém, alguém me censuraria em algum ato. Ele faz então uma excelente explicação de como nós poderíamos fazer um exercício diário. Agora, quem não quiser fazer, não precisa fazer, né? Mas o exercício está lá, mais mastigado do que aquilo, impossível. Então, Joana de Ângeles toma como base tudo isso para ir nos orientando nestas obras que foram colocadas como um grupo de livros, né, chamado de série psicológica, para nos orientar como fazer este autoconhecimento que Santo Agostinho esclareceu no Livro dos Espíritos. Isso ajuda bastante, porque daí, antes que essas engrenagens psicológicas negativas nos levem a quadros perturbadores, muito perturbadores, e de difícil tratamento, a gente pode desarmá-los. São como bombas relógio. Uma hora que ele explode. Mas a gente pode desarmar essa bomba relógio. Essas engrenagens psicológicas perniciosas, perversas. Aí está o trabalho nosso. Para isso estamos aqui na Terra. Não para ficar nos divertindo. A gente pode ter alegria, a gente pode ter prazeres na vida física, mas não é esse o objetivo. Isso é nas horas vagas. O trabalho do dia a dia é isso aí que nós viemos realizar na Terra. Então, bem interessante também esta questão trazida por Camilo Castelo Branco. Uma outra coisa depois na sequência que ele vai falar para a gente, quando eles já vão para a reunião com Teócrito, é das primeiras impressões que eles tiveram quando eles entraram no recinto da reunião. Porque primeiro eles tiveram aquela preparação com os benfeitores, aqueles passes, depois eles vão para a reunião. A primeira impressão que eles têm é de susto quando eles veem a plateia. E vão se dando conta de que reconhecimento, que eles também estão na mesma situação, eles vão prestando mais atenção naqueles aspectos. Menciona que, inclusive, até mesmo os que estavam em outro departamento, aqueles, por exemplo, que estavam isolados, que eram aqueles os retalhados que tinham se jogado, por exemplo, na frente de carros ou de trens, eles estavam ali presentes. Eles ficavam normalmente isolados porque é um aspecto muito perturbador, até mesmo para os outros suicidas. Então, ali estavam todos reunidos. Ele diz assim que um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras mal cuidadas, hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do vale sinistro. Ele menciona que vários desses, inclusive os retalhados, os que tinham cometido determinados suicídios, que tinham se jogado de despenhadeiros, eles ficavam no manicômio. O Jerônimo foi para o isolamento, mas havia um terceiro departamento que era o manicômio, onde ficavam esses espíritos mais perturbados. E depois tinha uma outra coisa que ele comentou aqui, da mesma forma que ele tinha mencionado que naquela sala de paz havia certos fluidos, vibrações de coloração azul que eles não percebiam por causa ainda das condições inferiores deles. Ele menciona que neste ambiente onde haveria a reunião com Teócrito, havia certas sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam. Teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando de dúlcidas vibrações. Mais uma vez, recursos que eles não perceberam na hora, por causa das condições ainda muito materializadas do próprio perispírito. Era necessário sutilizar o
veículo de manifestação, né? O corpo espiritual, o perispírito, para perceber a matéria numa densidade mais sutil, as energias numa densidade mais sutil. Depois, ele vai mencionar uma outra coisa bastante interessante. Ele diz assim: silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos envolvidos nas mais embaraçosas redes de desgraça acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Silêncio religioso. Nós já mencionamos algumas vezes o livro Dramas da Obsessão, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes Espírito, e psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira, a mesma médium do livro Memórias de um Suicídio. Na parte já mais final deste livro, o Dr. Bezerra de Menezes distingue o que seriam, para os benfeitores espirituais, nas esferas mais elevadas, verdadeiramente templos espíritas, e aqueles outros que ele diz que seriam catalogados ou classificados no mundo espiritual, na espiritualidade superior, como meros clubes recreativos, clubes sociais. Que, portanto, os benfeitores espirituais, os espíritos nobres, só se interessavam pelos templos da primeira categoria, os verdadeiros templos espíritas, ou templos de outras religiões, mas ele falava mais especificamente de centros espíritas. E que os templos, clubes sociais ou recreativos, estes não estavam sob a tutela dos benfeitores espirituais, portanto, estavam sob coordenação de espíritos inferiores, perversos, trevosos, zombeteiros, frívolos, espíritos muito perfeitos. Então, aí está a necessidade de nós, nas casas espíritas, os dirigentes espíritas, darem o exemplo e realizarem procedimentos para que seja garantida uma certa tranquilidade nos templos espíritas durante as atividades, antes, durante e depois das atividades. Isso não significa que os centros espíritas se tornarão locais sombrios, onde ninguém ri, ninguém sorri, as pessoas entram fechadas, carrancudas, saem fechadas, de forma nenhuma. O Evangelho significa boa nova, boa notícia, isso traz alegria. Então, os centros espíritas serão locais de alegria, mas não de conversações inadequadas, não de gargalhadas, não de outras atividades que perturbem o ambiente. Vamos fazer uma festa no centro espírita? Normalmente as festas derrapam para comportamentos inadequados, conversações inadequadas. Em ambientes da casa espírita, onde são realizados trabalhos espirituais, onde a harmonia fluídica deve imperar, não. Onde há as barreiras magnéticas que defendem a casa espírita séria dos ataques de hordas de espíritos trevosos, não. Os recintos da casa espírita devem ser preservados destas vibrações. Isso está também nos escritos do Dr. Bezerra de Menezes, na mesma obra já mencionada, Dramas da Obsessão. O ambiente fluídico, psíquico, energético da casa espírita, qualquer uma das dependências da casa espírita, deve ser preservada. E daí a importância dos dirigentes estarem bem conscientes disso e de atuarem para que seja preservado este ambiente da casa espírita, esse ambiente psíquico, fluídico, energético. Não há como realizar trabalhos espirituais, trabalhos que envolvem manipulação de fluidos muito delicados, sutis, em ambientes que estejam empesteados com vibrações negativas. Então, conquanto nós respeitemos todos os dirigentes espíritas, todas as casas espíritas, que realizam outras atividades, que realmente são incompatíveis com os trabalhos seríssimos e delicados espíritas, é necessário que nós convenhamos e utilizemos o que Kardec nos ensinou. A fé só pode ser inabalável
quando ela é raciocinada, quando ela encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Basta uma simples reflexão. Se nós estudamos o capítulo dos fluidos da obra A Gênese, a quinta obra básica da codificação, nós verificaremos que nós estaremos prejudicando o ambiente psíquico-fluídico das dependências da casa espírita e tornando impraticável as tarefas espíritas. Então, não, nós precisamos raciocinar. As pessoas podem ter boas intenções, mas o nosso estágio evolutivo, André Luiz menciona isso em Obreiros da Vida Eterna, quando fala como são os ambientes normalmente na Terra, no ambiente dos velórios. E daí um dos companheiros que estavam com André Luiz diz que na Terra, quando cerca de 3 pessoas, 4 pessoas estão reunidas, é quase impossível, diz este companheiro de André Luiz no texto, quase impossível que esses indivíduos mantenham na Terra uma conversação saudável e edificante por mais de 100 minutos. Chegam a dizer mesmo, lá em Obreiros da Vida Eterna, que aqueles velórios em que não há ninguém é extremamente positivo e favorável para os desencarnados. É preferível não ter ninguém no velório que o velório estar super popular, abarrotado, com as pessoas postando como está indo o velório nas redes sociais, né, no Instagram. Agora temos também o Threads também, para a gente complementar as nossas ações frívolas, fúteis, sem nenhum sentido, vazias, e que preenchem a maior parte do tempo da maioria das pessoas na Terra. Então está aí o nosso cuidado com relação também à preservação dos ambientes da casa espírita. Claro que com um grande público é sempre muito mais difícil e delicado nós interferirmos no sentido de, digamos, educarmos as pessoas. É um pouco mais difícil, mas não é impossível, porque primeiro, se os próprios dirigentes, os próprios trabalhadores derem um exemplo, o público começará a notar aquele exemplo e começará a se sentir constrangido de perturbar o ambiente. E isso vai fazer com que o público comece a se ajustar de pouco a pouco à disciplina que impera ali naquela casa espírita. Então, aos poucos, as pessoas que antes gargalhavam quando chegavam à casa espírita, percebendo que ninguém gargalha ali, ela vai tomar certo cuidado. As pessoas que ficavam usando o celular no meio da palestra, enquanto estava esperando o curso, etc., para coisa nenhuma. Digamos, a pessoa é um profissional que precisa ter o celular ali ligado, mesmo que seja num modo silencioso, porque numa emergência precisa ser utilizado aquele aparelho. Mas as pessoas normalmente utilizam como distração. O que postaram agora será no Threads ou no Instagram, no Twitter? Nada de interessante, nada de positivo, ou quase nada. Se ficar 3 dias, 5 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, pro resto da vida sem olhar as redes sociais, não vai fazer a menor diferença. Aliás, é provável e quase certo que vai melhorar a qualidade de vida. Então a gente vê, se ninguém estiver usando o celular na casa espírita, quem estiver usando vai ficar constrangido. É claro, se a pessoa realmente precisa, ela vai usar porque ela precisa. Ela tem uma justificativa. Mas se for para frivolidades, ela vai se sentir constrangida. Eu acho que aqui não é um ambiente adequado para frivolidades. Vai se ajustar, não é necessário que ninguém diga nada. Agora, se estamos numa reunião pública e as pessoas começam a conversar, por exemplo, antes da palestra, e começam a conversar e aumentam o volume, nada impede de que o diretor, o coordenador da atividade, vá diante do público. Pessoal, nós pediríamos que fosse feito silêncio, porque as atividades espirituais já estão em andamento. Isso atrapalha a atividade dos benfeitores. As pessoas vão se dar conta que estavam atrapalhando. Falar de maneira natural, espontânea,
E as pessoas vão. Então isso é muito importante, são esses detalhes que vão nos ajudando, inclusive, a melhorar a qualidade das atividades das casas espíritas. Depois nós vemos aqui, que a gente vai usar no telão, que o início da reunião foi precedido por um cântico harmonioso de prece envolvente, emocional, que se elevou em surdina como se até a nossa audição chegasse através de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de Irmão Teócrito o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando da descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era um instante memorável do Ângelus. Ângelus dentro da Igreja Católica é um momento, eles têm, se eu não me engano, 3 vezes ao dia, eu creio, que eles realizam o Ângelus. É um momento em que o anjo Gabriel aparece a Maria anunciando que ela receberia, na condição de mãe, o Redentor, o Messias. Então, esta anunciação do nascimento de Jesus feita a Maria pelo anjo Gabriel, daí Ângelus. Então, normalmente eles fazem, acho que às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, alguma coisa assim. O momento do Ângelus. E a gente vai ver uma tela aqui que evoca exatamente essa anunciação. É uma tela, nós já mencionamos, de Leonardo da Vinci, uma das mais conhecidas a respeito deste evento, digamos, deste tema. Não sabemos qual tela, que o autor não mencionou, se era alguma tela conhecida aqui da Terra, foi pintada aqui na Terra por algum artista, ou se foi uma tela composta no mundo espiritual, não sabemos exatamente. Mas, a título apenas de exposição, a gente vai apresentar isso. E o outro detalhe aqui é que eles realmente, mais uma vez, não perceberam. Chegou até eles o cântico, mas eles não sabiam de onde vinha. Não conseguiam perceber. Simplesmente eles passaram a ouvir do nada, mas sabiam, deduziam que vinha de regiões altíssimas. Então vejam como que é também a dificuldade da percepção daquilo que seja mais sutil, superior, e essa dificuldade de percepção daqueles eflúvios azuis.